Tudo indica que nosso jogador, Mykhailo Mudryk, atestou positivo para o exame de doping e, se for verdade, a gente nesse vídeo vai entender que tipo de punição ele pode tomar, como isso pode afetar o clube. Durante o vídeo eu acho que vocês vão entender que talvez seja mais sério do que parece e o que vai acontecer dentro do clube. O único benefício que quem teria disso acontecer é provavelmente o jogador Tariq Jorge da base do Chelsea, que provavelmente deve subir para a posição de Mudryk agora, se ele não for mais jogar. A situação toda indica que inclusive isso vai acontecer, né? A gente vai ficar sem ele, agora a gente vai ver quanto tempo e tem alguma forma de solucionar. Durante o vídeo eu vou tentar abordar estes pontos. Enfim, cara, vamos entender essa história aqui hoje. Pra quem caiu aqui de paraquedas e me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, e o vídeo de hoje vai ser bastante sério até, né? Porque não é brincadeira isso aqui. Eu acho que tem gente que deve estar achando que não, tá tudo bem. Não tá, ok? Não tá. Isso aqui pode ser o fim da carreira dele. E eu não tô brincando quando eu falo isso aqui. Isso aqui pode ser algo realmente muito, muito sério. Pode prejudicar bastante o clube. Mais pra frente eu vou tentar entrar dentro desse assunto. Tentando resumir a história aqui, basicamente ele testou positivo pro exame de doping, aí teria uma amostra B. Pelas notícias de hoje eu acho que já tá claro que a amostra B também deve ter testado positivo. Não tenho 100% de certeza, mas se alguém tiver a notícia aí já certinha, deixa na aba de comentários pra confirmar a informação que eu tô dando aqui. Lembrando que eu não sou jornalista, ó, não tô aqui pra dar furo de notícia, tô apenas cobrindo o que tá acontecendo aí na mídia. Vai sair em veículos oficiais provavelmente muito lá pra frente. Enfim, cara, agora eu vou seguir o que foi falado aqui pelo jogador e também o que aconteceu aqui, o que saiu nas notícias, ok? Vou tentar ler aqui pra vocês. Mykhailo Mudryk foi suspenso provisoriamente após testar positivo para doping. O Chelsea confirma que a FA contatou o Mudryk recentemente sobre um resultado adverso em um teste de urina de rotina. Tanto o clube quanto o Mudryk apoiam totalmente o programa de teste da FA. E Mudryk confirmou categoricamente que nunca usou intencionalmente nenhuma substância proibida. Aí agora tem a declaração do próprio Mudryk, né? Ele falou: posso confirmar que foi notificado de que uma amostra que fornecia a FA continha substância proibida. Isso foi um choque total, pois nunca usei conscientemente nenhuma substância proibida ou quebrei nenhuma regra. Eu estou trabalhando em conjunto com minha equipe para investigar como isso pode ter acontecido. Sei que não fiz nada de errado e continuo esperançoso que voltarei a campo em breve. Não posso dizer mais nada agora devido à confidencialidade do processo, mas o farei assim que puder. Então, da parte do jogador, que a gente sabe é que ele tá negando, né, que ele fez de propósito. Algo muito parecido ali com o que rolou com Paul Pogba, mas eu acho que o caso de Pogba é um pouquinho diferente, né? Eu acho que talvez seja até um pouco mais suave o caso de Pogba. E agora a gente vai entender o que rolou aqui, o que fez ele testar positivo pra essa substância. Eu acho que a maioria que acompanha o Mudryk sabe que ele é um daqueles caras de academia, né? Ele frequenta muito a academia, ele gosta bastante, parece ser a única coisa que ele faz bem, inclusive, né? É até engraçado essa parte, né? Porque normalmente quando um jogador ele é esse cara de academia, ele é bem imponente fisicamente em campo, e Mudryk nem tanto, né? Mas dessa parte ele tá ali muito por dentro daquela rotina de academia. A gente sabe como é hoje em dia questões de academia, né? Então eu não sei se ele acabou, sei lá, por exemplo, tava ali na academia com algumas pessoas e acabou bebendo da água de alguém e tava com alguma coisa, por exemplo, pode ter acontecido. É um caso, né? Pode ter acontecido, tentando imaginar a possível situação que acabou fazendo ele cair no doping. Ele também tava usando a substância mesmo e achou que não ia dar nada, né? Tem gente que, inclusive, muita gente que fala, né, que o pessoal tem formas de burlar o antidoping e tudo mais. Não sei se é o caso, mas é estranho, ok? É um caso bem estranho. Assim como o de Pogba foi muito estranho. Vejo muita gente falando que o Chelsea pode ser punido por isso, e aqui eu vou tentar já entrar nesse assunto aqui. O clube, ele pode ser punido? Ele pode tomar uma dedução de pontos, essas coisas? Não, porque o clube não tem controle sobre o que o atleta faz. Não tem como, a não ser que o próprio clube tenha dado a ele. Aí, talvez, a gente pode entrar nessa. Normalmente, nesse tipo de caso, quem é punido é o atleta. A depender do que for, pode até ser uma punição bem pesada. Pode ser uma punição daquelas bem pesadas, mas eu não acho que seja o caso aqui. Mas vai ser uma punição bem chata pra Mudryk. Só que isso prejudica muito o Chelsea. E a grande resposta é que sim, bastante mesmo. Porque são 70 milhões de euros, mais o Plus, né? Eu não sei quanto do Plus já foi pago, quase chegando aos 100 milhões ali. Então é muita grana que tá presa nele. Lembrando que o Chelsea usou aquela fórmula, né, de dividir o contrato durante muitos anos. Esses anos ainda não se passaram, ok? Não passou esse período, então o Chelsea ainda tá pagando, provavelmente, o Mudryk. A não ser que eles tenham adiantado as parcelas, eu não sei se é o caso. Até porque a gente contratou demais nos últimos tempos, eu duvido que eles teriam margem pra adiantar parcela. Não tendo margem pra adiantar parcela ou tentar
resolver logo essa solução, eles ainda devem estar pagando. E isso entra num problema muito grande aqui, porque quando rola esses casos de dop e tudo mais, o jogador toma uma punição longa, o mais fácil é você arrumar uma dissolução de contrato, né, das duas partes. Ambos abrir mão dos seus contratos ali e o jogador vai pro seu canto, a equipe vai pro canto dela e acabou, fica por isso. Só que no caso de Mudryk vai ser difícil fazer isso, porque se o Chelsea fizer isso, vai ter que terminar de pagar o jogador, né? Vai ter que resolver essa questão financeira. Não dá pra manter pagando o jogador ao longo de muito tempo, sendo que ele não tá mais inscrito no clube, ele não é mais parte da instituição. Então aí a gente tem uma dor de cabeça muito grande, porque não dá pra se livrar de Mudryk de uma maneira fácil, digamos assim. O salário dele, inclusive, eu vi muita gente falando, não é nada demais, ok? Pra quem acompanha salário sabe que o salário é razoável. Inclusive, uma coisa que eu deixo claro aqui pra vocês, a política de salário atual do Chelsea, ela é muito boa em relação ao valor que vai pagar. Ela não é boa em relação ao mercado. E aqui eu vou tentar, talvez, entrar nesse assunto. Por exemplo, você tem o Bayern de Munique lá, ele conseguiu o Michael Olise em cima do Chelsea, por quê? Porque o Bayern de Munique ia pagar 6 milhões de euros a mais que o Chelsea. Então, o salário dele tá lá na casa dos 13 milhões de euros. Óbvio que não dá pra disputar, porque o Chelsea não quer pagar essa política de salário alto. Só que isso significa que times maiores, assim, times grandes, eles podem pegar nossos jogadores, entendeu? Porque a proposta salarial é tão maior que a nossa, que eles simplesmente vão conquistar o jogador. Então, o Chelsea, ele não paga esses altos salários, não vai querer pagar. Então, isso já tira uma galera, né, que poderia entrar no clube. E isso também transforma a gente em um clube um pouquinho mais fraco dentro do mercado. Porque, por exemplo, um Bayern de Munique pode oferecer, sei lá, 25 milhões de euros no salário de um jogador e tá tudo bem pra eles. Eles podem continuar pagando esse salário pra eles. Só que a gente tá pagando, sei lá, 8. E a gente vai querer ficar nesse teto de 8 a 10. E aí, óbvio, 15 milhões a mais de salário, é óbvio que o cara vai preferir ir pro Bayern de Munique. É uma situação que o Chelsea, inclusive, hoje vive. Quem acompanha aí o mercado da bola sabe muito bem dessa situação. Isso é muito negativo, inclusive um dos motivos que pode fazer futuramente, né, Cole Palmer sair do Chelsea é exatamente esse motivo, porque a disputa com Bayern de Munique, Barcelona, Real Madrid pode ser muito injusta, coloca a gente numa situação muito ruim. Então, o caso de Mudryk, a questão da revenda seria até fácil, porque ele tem um salário mais baixo, né? Mas, como ele vai estar punido e tá pagando ainda esse salário, a gente tá numa situação muito ruim. São 100 milhões de euros que eu acho que podem ficar presos ali durante bastante tempo, entendeu? É um problema chatíssimo, assim, atrapalha a rodagem de elenco do treinador Maresca e força com que Tariq Jorge ele tenha já que pegar uma posição que talvez ele não deveria estar pegando hoje. Claro que a gente tem Sancho, a gente tem Pedro Neto pra poder jogar também na esquerda do campo, só que são jogadores extras, né? Porque se a gente, por exemplo, aqui dá um exemplo bom, Pedro Neto é alguém que sofre muito com lesão. Ele vai lá, é óbvio, ele vai se lesionar alguma hora. Vai acontecer porque é a dele. Ele vai se lesionar, aí vai ficar só Sancho. Aí vai ficar Sancho e Tariq Jorge. Você já começou a entender? Aí Sancho não vai poder jogar 90 minutos pela ideia do próprio treinador, porque ele fica rodando elenco e tudo mais. Tariq Jorge vai ter que começar a entrar. Aí talvez vai queimar uma etapa da carreira do jogador que ele não deveria estar queimando. É isso que Mudryk tá fazendo agora. Porque Mudryk, ele tá na etapa certa de tá entrando ali como segunda opção pra tentar ganhar consistência e tentar virar o titular. Só que Tariq Jorge é um moleque que saiu da base agora. Ele ainda precisa jogar, tá ligado? Ele não pode ficar entrando numa situação ruim. Sei lá, em um jogo crucial só vai ter ele pra entrar e aí ele vai entrar e vai jogar muito mal, sei lá, contra um Arsenal da vida. Ele vai se queimar com a torcida. Vai entrar numa situação que vai abrir uma bola de neve pro psicológico do jogador e aí vai afetar o jogador depois. O que rolou muito com o Nicolas Jackson, né? Ele perdeu muita confiança durante o início. Ele deu uma recuperada, o que é impressionante. Normalmente, quando você põe o jogador nessa situação, acaba dando ruim, ok? Então, sim, é um problema grave pro Chelsea. É um problema bem ruim mesmo. Porque, lembrando, o Chelsea, ele tá no limite ali, quanto ele gasta jogador e tudo mais, investimento. E aí, pagando vários salários diferentes mais baixos, em vez de pagar um salário cheio a um jogador só, né? Que é a ideia do projeto aqui. Só que, é óbvio, perdendo esses 100 milhões aí presos, ou 70 milhões de euros, é muito chato, ok? Isso vai atrapalhar bastante. Bastante mesmo. E aí, tem o tempo afastado de Mudryk, que é outra questão aqui. Porque, se ele passa esse tempo todo afastado, a evolução dele vai parar. Ele vai perder valor de mercado, então na hora de for revender ele vai sair muito barato. Talvez volte pro Shakhtar, né? Daqui, quando ele voltar da punição. Vai ser pra um valor muito em conta pro Shakhtar, ou outro clube que vai aproveitar nesse momento. E a evolução dele travou, ok? Ele vai parar de jogar, ele vai ficar ali treinando em off, e a depender do tempo de punição que ele tomar, isso pode acabar, ok? Destruir completamente com o valor de mercado e com o potencial de evolução do jogador. É uma situação muito ruim mesmo. É como se os 70 milhões de euros investidos nele ia virar 100, agora acabou. Tipo, se realmente a punição que eles estão falando acontecer, o Chelsea vai perder muito dinheiro mesmo. Nesse cenário tá ligado? Que a galera tá colocando que é ele tomar uma punição de 4 anos, né? É possível. Eu acho que o Chelsea tem bons advogados pra poder diminuir isso aí, né? Pogba mesmo tomou uma punição bem mais pesada e ele conseguiu diminuir depois. Ele conseguiu melhorar a punição dele. Eu acho que ele vai voltar agora em 2025. Acho que em julho, né? Em 2025 ele deve já estar voltando. Muita gente tá especulando ele no futebol brasileiro. Eu não acho que é o caso, ok? Eu acho que Pogba tem futebol ainda pra Europa, então talvez ele ainda continue por lá. Mas no caso de Mudryk seria esse o cenário, tá ligado? Que é tipo, tomar uma punição ali de 4 anos ou até mesmo 2, já acaba completamente com a carreira dele. Porque ele vai parar de evoluir ali durante um período.
período, e ele tá precisando evoluir, né? Ele é um jogador que tá ali naquele ponto de ganhar consistência e se tornar um jogador bom, e agora vai frear, né? Nos últimos jogos mesmo, a gente viu ele fazendo gol bonito, inclusive, jogando bem, melhorando como jogador, sendo mais consistente, parando de perder a bola a todo lance, começando a ganhar ali a consistência correta pra ele se tornar realmente um jogador que faz parte do elenco, que a gente pode contar em algum momento, que pode mudar o rumo de uma partida. Ele tava começando a viver esse cenário, e agora isso tudo vai frear. Sei lá, mano, quem manja um pouco mais aí dessa parte deve saber o quanto isso aí deve afetar bastante, assim. E lembrando que eu não estou nem citando a parte psicológica, né? Essa aí pode pegar bastante, e Mudryk é um jogador que se afeta bastante nessa parte, né? A gente viu como foi difícil pra ele quando ele chegou e foi muito criticado. Isso pode realmente destruir completamente a evolução dele na carreira. E aí a gente poderia pensar naquele cenário, né, dos jovens da base e tudo mais. Aqui, aquela parte lá que eu falei, né, da gente ficar com o Mari Hudson, faz mais sentido agora, né? Porque o Mari Hudson também ele pode jogar dos dois lados, né, se precisar. Agora seria uma boa hora pra ter ele, né? Porque eu acho ele melhor que o Mudryk. Atualmente, sinceramente, eu acho ele melhor. E ele é um jogador que agora estaria encaixando perfeito nessa situação. Só que ele já foi vendido. Aí a gente tem Tariq Jorge, que tá um patamar um pouquinho mais baixo ali. Eu não tô falando sobre talento, eu tô falando sobre o momento do jogador, né? A questão de experiência e tudo mais. Esse aí realmente tá bastante cru. E eu não sei se tem outra solução ali na base, ou outro jogador aí extra pra gente, porque, por exemplo, o Ângelo já foi vendido, já tá na Arábia Saudita e tudo mais. Então a gente não sabe quem seria esse jogador extra aí pra colocar dentro do elenco. Talvez a solução seja Estevão, né? Chegando aí no próximo tempo, e a gente manda em Tariq Jorge durante um tempo pra quando Estevão chegar e já move Pedro Neto pra ficar fixo na esquerda junto com o Sancho, né? Pode ser uma solução isso aí também. Pra ter um elenco correto ali, com a quantidade certa de jogador que Enzo Maresca vai precisar pra temporada. Outra possível solução também é mover em Nkunku pra ponta, que óbvio vai prejudicar bastante o desempenho dele como jogador, porque o ponta de Enzo Maresca eu já expliquei aqui, que ele não tem muita oportunidade de marcar gol, ele trabalha mais pro time do que o time trabalha pra ele, e é óbvio, isso vai afetar bastante o rendimento dele, mas eu já falei aqui, eu já expliquei que ele sabe fazer melhor que quase todos os nossos pontas. Ele é melhor, inclusive, que a maioria deles. Só não é um bom uso, né? Uma subutilização de um jogador que é muito bom. Mas é claro que ele dá conta de jogar na ponta. Outro aí que você pode pensar, João Félix, inclusive eu já tinha falado, né? Na ponta esquerda, João Félix, ele encaixa, né? E aí pode ser uma solução um pouquinho melhor, porque João Félix não traz esse a mais que Nkunku traz, que, nossa, vai prejudicar tanto, assim. Ele, óbvio, vai prejudicar um pouco o jogador, ele vai ter que jogar de uma maneira que normalmente ele não joga, né? Que ele gosta de jogar de passe de trás pra frente, ele vai mais pra uma linha de passe lateral, só que ele pode aprender a função e fazer direito. É um jogador que tem potencial pra tal. Ele jogou na ponta no Barcelona e ele fez muito bem. Então sim, ele também é outra possível solução aí se esse cenário acontecer. O que eu quero dizer nesse ponto aqui é que a gente tem elenco pra isso, ok? Tem muito jogador nesse elenco. Tá tudo bem em relação a isso. O maior problema mesmo vai ser a questão financeira, que sim, prejudica bastante, porque eu volto a falar, o Chelsea ele roda no limite, né? Muita gente inclusive aqui comenta, né, que como é que vocês não tomam punição? E realmente, até eu às vezes me assusto, porque os gastos são excessivos, assim. Realmente deve ter um trabalho excelente ali dentro do clube, a galera que tá na contabilidade pra fazer tudo rodar. E esses devem ser os verdadeiros gênios ali, que é gastar tanto e ainda conseguir vender e manter ali sem tomar nenhuma punição, né? E o Chelsea vende muito também pra tentar manter. E ainda assim, realmente, toda a temporada sai alguns reportes na mídia que tá no limite. Então, realmente, na parte financeira, isso aqui vai pegar bastante. Enfim, cara, essa é a minha cobertura aqui do caso. Vou tentar continuar cobrindo aí quando tiver mais notícias sobre o caso. E eu vou tentar trazer dentro de Mercadão, né? Normalmente, dentro da série do Mercadão eu comento isso. Eu trouxe um exclusivo aqui só do jogador. E lá dentro eu vou tentar comentar quando sair mais notícias pra entender e ver se dá pra reverter o caso. Porque talvez ainda haja uma forma dele reverter. Se ele tiver alguma prova a favor dele, explicar que foi um mal entendido e tudo mais. E quem sabe reverter no caso, ele consiga diminuir pelo menos ali, sei lá, pra 6 meses de punição e não 4 anos. É uma possibilidade melhor, né? Já resolve boa parte do problema, 6 meses não é nada. E aí ele fica ali treinando dentro do cenário dele ali com a galera que ele contratar pra continuar ali em nível, pra na hora que ele voltar ele já poder estar jogando em campo. É isso, cara, essa é a única solução. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, cara. Tentei informar da melhor maneira possível e tentar passar alguns pontos aqui. Lembrando que eu não trabalho com contabilidade, então não espere algo 100% preciso. E se você gostou desse vídeo, cara, não esqueça de deixar o like. Gostando mais ainda, cara, tem a opção aí na aba de comentários de hypar o vídeo. Ajuda bastante o canal aí pra frente, né? Se você puder clicar nessa opção. A outra opção é de você compartilhar o vídeo em qualquer rede social ou com qualquer amigo seu que goste desse tipo de vídeo. Já ajuda bastante. Obrigado a presença de todos, obrigado a todos que sempre estão aqui ajudando aí, deixando um like no canal. É isso, tchau.